Olá, bom dia. São 11 horas e 34 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Celso Guelfi, presidente da Global Travel Assistance, mais conhecida como GTA, uma das principais empresas brasileiras de seguro viagem. O Celso vai sim falar sobre o turismo, dar dicas para viajar com segurança, tanto no território nacional como no exterior, mas ele veio contar os segredos de empreender com sucesso. A GTA está há mais de 25 anos no mercado e o Celso encontrou um nicho que poucas seguradoras perceberam. Essa experiência dele pode ser útil para você que está pensando em montar o próprio negócio. Aproveite agora que o programa está começando para compartilhar o nosso link. E vá até o nosso botão seguindo na página do Facebook para habilitar a ferramenta de alerta, para saber todos os nossos vídeos ao vivo. Agora vamos para o nosso telão, ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta última semana de janeiro. Eu começo com um giro de informações quentes pelo Ibovespa, que segue na sua caminhada de bater recordes nominais a cada dia. Na sexta-feira, o principal índice da B3 fechou em alta de 2% aos 85.530 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 5,09%. O que explica essa expressiva alta na semana passada é a condenação por unanimidade do ex-presidente Lula, que passou a ficar inelegível pela lei da ficha limpa. Isso significa que os investidores enxergam mais chances de vitória de um candidato com uma agenda reformista. Agora há pouco, o Ibovespa estava em queda de 0,37% aos 85.217 pontos. Nosso próximo item é o câmbio e o dólar também desabou após o julgamento de Lula em segunda instância. A moeda americana encerrou a semana cotada a R$ 3,14, uma queda acumulada de 6% no ano. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,91% aos R$ 3,16, quase 17 centavos. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro Eleições 2018, Fundo Público Eleitoral dá mais dinheiro a 21 partidos. Mais à minha direita aqui, a participação do presidente Michel Temer no programa Silvio Santos e, mais próximo a mim, o programa Moeda Forte com Kleber Moraes, presidente da Schneider Electric, contando um pouco sobre a empresa. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana são os candidatos que agradam o mercado financeiro e os empresários. Com o ex-presidente Lula condenado criminalmente, com muitas possibilidades de ser preso até o final de abril, há espaço para a discussão das agendas econômicas, sem apelar para o populismo ou a polarização, como aconteceu nas últimas eleições. A reportagem completa na revista que está nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro mostra o que é possível enxergar neste início de corrida presidencial, agora sem Lula no jogo. Eu reforço que a agenda da semana novamente será apresentada no final do programa. Daqui a pouco teremos a volta do nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. E agora vamos saber quais são as dicas do Celso Guelfi para empreender com sucesso. É este o programa de hoje, este é o tema do programa de hoje, que vai falar também sobre viagens. Celso, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu gostaria de começar o nosso papo perguntando se, nesses mais de 25 anos como empreendedor, você conseguiu descobrir uma fórmula para dividir com os nossos telespectadores. Olha, na verdade, são algumas dicas e situações que nós podemos entender, mas a maior forma é trabalhar bastante. Não tem como não trabalhar, Não tem como trabalhar. Mas eu digo que para empreender, normalmente nós temos que ter, de início, a imaginação. Né? Nós temos que ter ideia daquilo que nós vamos fazer. Num segundo momento, nós temos que trabalhar com determinação e alvo naquilo que nós queremos. Né? Você pode fazer ajustes, mas você não pode mudar a sua determinação em fazer. Num terceiro cenário, você já tem que partir realmente para a ação. Você tem que ter organização, muita, porque você não pode sair de fora desse processo planejado. A outra dica que eu dou bastante é que nós temos que entender de pessoas. Nós temos que saber como liderar pessoas. E por último, nós temos que entender do processo. Seja ele do processo físico,
seja ele do processo legal e seja ele do processo operacional. Dentro disso daí não tem como dar errado. Né? Se você teve uma boa ideia, uma boa ação, uma boa determinação, teve foco naquilo que você quer fazer. Se você teve dentro desse tempo todo uma agenda de organização onde você determina prazos e tempo para você fazer cada ação dessa, não tem como dar errado. E dentro dessa ideia, Celso, precisa ser um mercado que você goste muito ou pode ser fora daquilo que você imagina ser a sua paixão no trabalho? Olha, eu sempre digo que se nós pensamos que trabalhar é sinônimo de ser feliz, nós temos que fazer aquilo que gostamos. Né? Porque quando você trabalha naquilo que você gosta, naquilo que lhe dá prazer, você trabalha feliz. Então, é uma situação melhor. Mas são coisas que você pode mudar, sim. São coisas novas. Hoje nós vivemos um mundo que ele está constantemente mudando. E empresas que há 20 ou há 30 anos eram grandes empresas, hoje são sucatas. Sem dúvida. Porque os tempos mudaram. Então você tem situações que podem sim ser mudadas e você pode abranger ou vislumbrar ideias novas e sair em busca disso daí. E lá atrás, quando você criou a GTA, qual foi a sua motivação? O que fez você, em 1990, criar uma empresa específica para seguro viagem? Olha, assim, respondendo à sua pergunta anterior, eu, quando criei a GTA, a minha atuação era muito diferente do que seguro de viagem. Tá. Né? Para ter ideia, no começo da minha vida, eu fui verdureiro, né? Também comercializei gado no interior de São Paulo. Depois fui para o ramo de transportes rodoviários, né? No qual até hoje ainda eu tenho um dos meus negócios é transportadora. Mas, através de uma conversa em um hotel, um dia, me surgiu, uma pessoa me apresentou o que seria uma assistência de viagem. Tá. E há 27 anos atrás, eram poucas as pessoas que viajavam. Sem dúvida. O Brasil era outro, né? O Brasil era outro, né? Eram poucas as pessoas que viajavam para o exterior também, não na proporção de hoje. E também era uma situação que ainda era algo basicamente inusitado, né? Dentro do Brasil. Já na Europa, Estados Unidos e até na própria Argentina já existia assistência de viagem. Foi uma situação que você olha um ponto no futuro. E foi isso que eu fiz. Eu olhei um ponto no futuro, fiz, na época, um levantamento de mercado, fiz um estudo de viabilidade e entendi que dentro desse estudo de viabilidade eu teria um longo caminho, mas um caminho aonde eu entendia sempre que o mundo ia chegar. E chegou. Né? Mudaram-se muitas coisas dentro da própria economia, dentro do próprio querer e necessitar viajar. Né? E então esse número de viajantes veio crescendo e nós fomos trabalhando para que esses viajantes incorporassem dentro deles a necessidade de viajar com uma assistência de viagem. E hoje, basicamente, é uma necessidade. Né? Não tem nem como você viajar para fora do país, por exemplo, sem esse assistência de viagem, né? Mas antes de entrar em turismo, que a gente vai falar isso no segundo bloco, depois da participação do Luiz Arthur Nogueira, o empreendedor, ele trabalha menos que o empregado? Não, ele trabalha muito mais. Né? Muito mais. Eu digo que é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre ser empreendedor e ser empregado. Embora os dois tenham muitas responsabilidades, o empreendedor tem mais. Porque eu sempre digo que o empreendedor, a diferença um pouco dele é que ele amanhece o dia devendo e o funcionário termina o dia recebendo. Não é? Então você já nasce com as suas contas prontas. Né? Fora isso, você tem a sua responsabilidade financeira, você tem a sua responsabilidade social, dependendo do tamanho da sua empresa, muitas pessoas dependem dela. Né? Então você tem a sua responsabilidade, tanto financeira, quanto a sua responsabilidade social
E a sua responsabilidade de andar na frente, né? De ter uma administração nesse aspecto sempre com muita responsabilidade. Eu sempre prego que um empreendedor, para dar certo no início da carreira dele, ele tem sempre que pensar, empresa rica, dono pobre. Se ele inverter esse valor, não vai dar certo. Não vai né? dar certo. Não vai dar certo. Celso, vou dar um tempinho na nossa conversa, porque agora eu vou falar com o Luiz Arthur Nogueira, que está de volta aos nossos estúdios. Luiz, finalmente. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Márcio. Qual que é o tema do Descomplicando a Economia dessa semana? Vou destacar o que você já mencionou no começo aqui, a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, o impacto disso na economia e no mercado financeiro. Imagino que deva impactar bastante com você. Com certeza. Obrigado, Márcio. Vamos então aqui à nossa tela, Descomplicando a Economia dessa semana, para ver alguns pontos que eu destaquei aqui. Primeiro, o que muda nas eleições com a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância? Muda tudo, né? Ele fica inelegível, como destacou o Márcio no começo do programa, consequentemente, o protagonismo que ele vinha desempenhando nas pesquisas tende a diminuir. Isso não significa que ele não vai ter influência na eleição. Claro que terá, preso ou não, ele poderá transferir votos para outro candidato do PT, é claro, ou mesmo numa outra aliança envolvendo candidatos de partidos de esquerda. Qual a reação dos mercados? Uma reação de euforia. A bolsa subiu, o dólar caiu. Por quê? Porque o mercado financeiro não concorda com a agenda mais radical que o ex-presidente Lula vem defendendo nas suas viagens Brasil afora. O ex-presidente Lula hoje se parece muito mais com aquele candidato de 89 do que com aquele candidato mais pragmático de 2002, que venceu a eleição, assumiu a presidência em 2003 e fez um governo bem conservador do ponto de vista econômico. Qual o impacto na economia? Eu diria que neste ano o impacto é pequeno. Na verdade, o ano já está dado. Teremos crescimento econômico, provavelmente o dobro ou o triplo do que tivemos no ano passado. No ano passado, o PIB subiu aproximadamente 1%. Esse ano, as previsões são de uma alta entre 2% e 3%. O mais importante é o impacto para 2019. Por quê? Se vencer um candidato mais de centro com uma agenda reformista, a tendência é de o Brasil continuar crescendo nesse patamar de 3% ao ano. Caso vença algum candidato que tenha uma agenda mais populista, com a qual empresários e mercado financeiro não concordam, aí o Brasil tende a crescer menos e talvez até volte a ter retração no seu PIB, no seu produto interno bruto. E por fim, as pessoas perguntam muito, o Brasil vai continuar sendo rebaixado pelas agências de classificação de risco? A resposta é sim. Por quê? Porque o rebaixamento, neste momento, não tem nada a ver com as eleições. O rebaixamento é fruto de uma situação fiscal muito ruim do Brasil e principalmente da falta de perspectiva do atual governo de aprovar a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não sair agora, no mês de fevereiro, logo após o Carnaval, com certeza outras agências seguirão a Standard & Poor's, que já rebaixou o Brasil, e provavelmente a Moody's e a Fitch tomarão a mesma decisão. Se vier uma boa notícia de aprovação da reforma da Previdência, aí o Brasil não será mais rebaixado e, ao contrário, vai começar a trilhar um caminho de ter elevações na sua nota de risco. É isso, pessoal. Eu volto semana que vem aqui ao vivo com mais um Descomplicando a Economia. E, Márcio, antes de devolver a palavra para você, posso fazer uma pergunta para o Celso? Deve fazer a pergunta para o Celso. Já que você falou que agora o tema é turismo. Celso, eu tenho uma curiosidade. O Brasil teve um protagonismo enorme no mundo com a Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos. Nós conseguimos aproveitar esse período em que o mundo inteiro olhou para a gente e a gente conseguiu impulsionar o nosso turismo, trazer visibilidade, ou perdemos essa enorme oportunidade? A minha resposta vai ser curta. Perdemos uma grande oportunidade. Poderíamos ter feito bem melhor. E por que a gente perdeu essa oportunidade, Celso? Porque eu entendo o seguinte, o Brasil hoje ainda, quando você viaja para qualquer país fora do Brasil, ainda a imagem do Brasil é uma imagem totalmente diferente do que o Brasil tem. As pessoas ainda, eles são sempre guiados pela notícia que chega do Brasil, que nunca é uma boa notícia. Tá. Sempre é uma notícia ruim. O turismo no Brasil, eu frequento feiras há 25 anos, feiras internacionais. E eu vejo sempre o posicionamento de vários países muito bem posicionados, levando a situação do turismo sempre numa posição de vanguarda, naquilo que eles conseguem fazer. É levar passageiros para
o destino que eles estão aí mostrando. Eu entendo que o Brasil ainda precisa fazer muito para conseguir. Eu, por exemplo, viajei para a Europa pelo menos 6 meses antes da Copa do Mundo, umas 4 vezes. Estive em Madrid, por acaso estive no campo do Barcelona, que é muito visitado, é uma coisa fantástica, e sequer eu vi naquele lugar, e em Barcelona, que as pessoas são doentes por futebol, uma menção da Copa do Mundo no Brasil. Tá? E isso daí pelo mundo inteiro, basicamente. Então, respondendo à pergunta, eu creio que foi pouco trabalhado, poderia ser melhor trabalhado, e com certeza aqueles que chegaram no Brasil e vieram no Brasil, estes sim são precursores de um bom momento, de coisas boas que eles viram no Brasil, mas só aqueles que vieram. E trazer esse povo para cá, no meu entender, o trabalho foi muito pequeno. Muito pequeno. E o que mudou no turismo do período que você começou lá no início dos anos 90 para agora? Mudou bastante. A gente pode estar ainda longe do nosso potencial, mas mudou bastante, não? Não, o turismo mudou muito, né? Primeiro que eu entendo que as pessoas, eles passaram a ter mais condições de viajar. As companhias aéreas passaram a dar melhores condições, existiu uma concorrência maior entre companhias aéreas, a própria hospedagem foi de mais oferta, então a tendência foi que os preços diminuíram para se viajar. Há 27, 28 anos atrás, quando nós começamos, as pessoas que viajavam eram pessoas de muita posse. Para você ter uma ideia, somente estudava fora do Brasil pessoas qual a família tinha muito poder aquisitivo. Hoje isso mudou, tanto é que nesses últimos 2 anos, o nicho de mercado que mais cresceu no Brasil, falando-se também em turismo, né, foi o do intercâmbio cultural. Por quê? Porque muitas pessoas tiveram acesso, pelos preços ser mais em conta, pelas facilidades de pagamento. Então isso proporcionou que muita gente estudasse fora do Brasil, mesmo a classe média, que passou a estudar onde isso era um privilégio só da classe muito rica. Né? Por outro lado, como as empresas, de um modo geral, o que envolve toda a parte de empreendedores, as pessoas também passaram a viajar bastante, né? Em busca de novos negócios, de trocas de ideias, de se aprimorar muito mais, porque a consequência de empreender também é de se estudar e de se aprender mais, né? De se modernizar. Então, essa parte do turismo, ela também veio a calhar, que foi muito bom. E o lazer também aumentou muito, né? Você falou agora há pouco sobre as melhores condições das empresas aéreas, mas há uma percepção de que na comparação entre viajar no Brasil e viajar para fora, fica mais barato a pessoa viajar para fora. É real isso? Olha, isso já foi bem mais do que agora, né? Todas as empresas, eles acabaram enxugando um pouco seus voos, né? Algumas fusões de empresas, algumas alianças, né? E que fazem com que a oferta também foi um pouco mais reduzido dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós tivemos uma fase no Brasil onde as companhias aéreas passaram a ter um preço melhor. Nós tivemos a exemplo dos Estados Unidos e a exemplo da Europa, voos low fare, quer dizer, com baixo custo, né? E isso impulsionou as pessoas a começarem a viajar. E uma coisa é certa, aquele que viaja uma vez, ele vai entender que aquele lá é a melhor coisa do mundo e ele vai continuar viajando. Então, o turismo dentro do Brasil teve um crescimento, nesse período onde o dólar teve uma alta muito grande e também o euro teve uma alta muito grande, ficou mais barato vir para o Brasil e também impulsionou mais o turismo dentro do Brasil.
E dentro desse setor de viagens, como é que fica o seu produto, o produto que você comercializa, a assistência à viagem, o seguro viagem? O que ele proporciona, o que ele tem de diferente, o que ele é importante para quem vai viajar? Olha, eu digo para você assim, hoje no Brasil as pessoas têm o hábito de não tirar um carro de uma concessionária sem fazer um seguro. Porque eles entendem que o carro é um bem muito valioso e que custa muito dinheiro e ele não quer de forma nenhuma perdê-lo, né? Eu digo que hoje a medicina, principalmente nos Estados Unidos, é a medicina mais cara do mundo. E você pode facilmente perder em uma viagem o equivalente a um bom carro, por ter que fazer um tratamento, né? Então hoje, o que o seguro de viagem cobre? São basicamente 32 a 35 itens. Eu vou te falar alguns principais, né? Então, toda a parte médica de saúde, ou seja, acidente ou qualquer desconforto que o passageiro tenha na parte de um tratamento médico emergencial, ele tem dentro da assistência de viagem. E hoje nós temos planos que, para esse quesito, cobrem de 10 até $1 milhão. Então, você pode fazer uma cobertura bem ampla. Uma coisa que mudou também é que o seguro não cobria doenças pré-existentes. Hoje já passa a cobrir doenças pré-existentes, desde que dentro da viagem o passageiro tenha um agravamento da doença dele e que ele tenha que ser tratado emergencialmente nesse quesito. Mas fora isso, nós também cobrimos a parte odontológica desse passageiro. Fazemos a parte também que é o complementar, que é a parte farmacêutica. Se ele precisar de remédios, nós fazemos. O passageiro, se ele estiver viajando e dentro desta viagem ele tiver um acidente ou uma doença e que o voucher dele venceu, nós damos uma extensão hospitalar para ele até que ele alcance o seu limite, né? Então, isso é bem coberto. Nós também damos toda a parte jurídica. Se ele tiver um problema, por exemplo, ele estiver dirigindo um carro e sofrer um acidente e nos Estados Unidos a tolerância é zero, em 48 horas ele é julgado, nós damos o advogado para que ele seja feita a defesa dele e também emprestamos dinheiro para ele pagar a fiança se necessário. Quer dizer, não deixar o acaso acabar com as suas finanças. Exatamente. Esse é um bom... Existe um ponto importante que é uma repatriação, por exemplo, sanitária ou de corpo funerário, que custa muito caro, nós providenciamos isso se ele precisar retornar ao Brasil. O cancelamento da viagem, né, que é uma coisa importante. Ele pode, hoje mudou um pouco o panorama do Brasil no turismo. Antes, se comprava uma viagem com 15, 20 dias de antecedência, um mês. Hoje não, hoje já se compra uma viagem com mais ou menos de 9 a 10 meses de antecedência. É muito tempo. Então, se você pensar em 10 meses, uma mulher pode engravidar e ter um filho. Sem dúvida. E isso pode fazer com que interrompa a viagem dela. E nós cobrimos, ou seja, pagamos a multa que ela possa ter por cancelamento. Muito bem. Celso, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora eu vou me levantar para mostrar a agenda da semana e aquilo que pode mexer com o seu bolso, seus investimentos e o seu negócio. Hoje a Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulga o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, um tradicional termômetro da percepção das pessoas sobre a economia. No fim do ano passado, o indicador terminou em baixa de 100,5 pontos, o mesmo patamar do final de 2016. Esse índice de confiança variou muito ao longo do ano passado e atingiu seu maior nível em fevereiro, perto dos 105 pontos. O indicador está muito atrelado à situação do mercado de trabalho, um dado que será apresentado nessa semana e deve mostrar ainda um desemprego na casa dos 12% da população economicamente ativa. Já na terça-feira, o principal índice é a vez do IGPM, mais conhecido como a inflação do aluguel. Em janeiro, a alta esperada é de 0,77% a 0,89% em termos anualizados. O IGPM continuará com deflação de aproximadamente 0,5%. E na quarta-feira, os olhos de todo mundo estarão sobre o Federal Reserve, a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos.
Como o PIB americano veio abaixo das projeções de mercado, 2,6% e não 3%, o Fed pode antecipar a alta dos juros de fevereiro para janeiro. Mas não é essa a expectativa da maioria dos analistas, que continuam com manutenção dos juros em 1,5%. Eu passo para a próxima tela e o primeiro dia de fevereiro é a produção industrial no Brasil referente a dezembro, que vai concentrar os olhos de todo mundo. O crescimento sobre novembro deve ficar em torno de 0,2%, mas na comparação anual, ou seja, com dezembro de 2016, a expansão esperada é de 2,4%. O problema é que mesmo em recuperação, ainda falta consistência para a indústria continuar com essa alta forte. Os próximos meses ajudarão a mostrar qual é a tendência para este ano. E para encerrar a semana, vamos novamente para os Estados Unidos saber como está a taxa de desemprego. Os americanos estão quase no pleno emprego, com um índice de desocupação de 4,1%. Seria bom que tivéssemos essa mesma realidade por aqui, não é mesmo? Chegamos ao fim desse Dinheiro na semana de 29 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia e inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber todos os alertas da grade de programação da TV Dinheiro, que exibe novidades diárias para você. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!